Daí que, por exemplo, na parte geral do Código Civil, as crianças continuam a ser vistas como menores sujeitas ao poder paternal, nem sequer se alterou aqui a expressão poder paternal para responsabilidades parentais, são incapazes de exercício de direitos e aplica-se o Instituto da Representação Legal até aos 18 anos, sem qualquer mitigação, isto no plano negocial. Isto porque a incapacidade de exercício surgiu como uma figura destinada a proteger a integridade do património das famílias e a anular, portanto, negócios que o menor celebrasse. Negócios de transferência de património ou de dívidas. Atualmente, nós temos uma concepção diferente do poder paternal, como um conjunto de responsabilidades parentais a que associamos deveres de cuidado e de educação dos filhos e em que a relação afetiva com os filhos assume um papel central no seu desenvolvimento. O fundamento, portanto, deste novo conceito de responsabilidades parentais não é a incapacidade dos menores, mas a proteção e a promoção do seu desenvolvimento integral. A ideia de idade é sim introduzida nas novas concepções de infância como um fator de discriminação. As pessoas são discriminadas em função do género, da raça, da orientação sexual e também são discriminadas em função da idade, por exemplo, por serem idosas, por serem muito jovens. E esta visão da criança, que é uma visão que tem também uma dimensão política e emancipatória, diz-nos que as crianças são um grupo discriminado, sujeitos a uma hierarquia que foi socialmente construída e que deu direitos aos adultos sobre elas. Direitos que nós temos que questionar cada vez mais para reconhecermos à criança o estatuto de pessoa. Que, embora distinta de nós, dos adultos, de um ponto de vista biológico, psicológico ou mental, as crianças são portadoras de experiências e de visões do mundo tão coerentes como as nossas e, por outro lado, também têm um papel ativo na definição das normas sociais e morais e um papel de questionamento sobre o seu próprio desenvolvimento, ou seja, há crianças que ultrapassam até aquelas faixas de desenvolvimento que a psicologia define, os escalões etários. Não existe, portanto, um conceito universal de infância. O multiculturalismo mostra-nos que a noção de infância depende de variáveis geográficas, sociais, económicas e culturais. Varia consoante o tempo e o lugar em que nos encontramos e, no mesmo tempo e no mesmo lugar, varia também consoante o contexto. Por exemplo, se aparecer uma menina grávida num hospital, e se essa menina tiver, por exemplo, 13 ou 14 anos, provavelmente vai-se dizer uma mulher grávida. O contexto em que surge a infância imediatamente pode trazer também um conjunto de preconceitos que retiram àquela criança o seu estatuto de criança. O mesmo acontece com jovens que praticam factos ilícitos criminais, por exemplo. E também o próprio direito civil nos dá a ideia da criança como um ser que é irrequieto, causa danos, perturba. Por exemplo, quando admite a responsabilidade civil das crianças a partir dos 7 anos e a responsabilidade civil das pessoas que têm o dever de a vigiar ou da própria criança está enumerada num conjunto de presunções de culpa em que estão também as atividades perigosas, em que está também os danos causados por edifícios ou obras. Portanto, também é relevante aqui notar que o nosso Código Civil tem das crianças, portanto, uma noção como seres que perturbam, que é esta ideia, é a ideia que fundamenta a própria discriminação das crianças.
Portanto, a noção de infância é uma fase biológica, emocional e psicológica da vida humana distinta dos adultos. Esta noção é recente na história, remonta ao século XVII, em que teólogos, psicólogos e moralistas salientaram a importância da educação e da escolarização. Mas claro que esta noção era restrita à classe social da burguesia, porque nas classes desfavorecidas as crianças trabalhavam desde muito pequenas na agricultura ou na indústria, o que, se por um lado podemos dizer que não tinham infância e que eram exploradas, por outro lado podemos dizer também que o conceito de autonomia das crianças surgiu mais nestas classes sociais desfavorecidas, porque como contribuíam para o sustento da família, as famílias tendiam também a reconhecer-lhes uma maior importância, na medida em que davam um contributo económico para o sustento. Para a psicologia, sabemos, por exemplo, através de Piaget, que a criança passa por vários estádios ou fases de desenvolvimento, que vai adquirindo capacidades específicas em cada um desses estádios, até chegar, portanto, à pessoa humana completa, que é o adulto. Mas também nesta concepção notamos algum preconceito, ou seja, a criança é vista como um não adulto ou como um adulto futuro, que está em desenvolvimento e que caminha, cujo desenvolvimento caminha em direção à pessoa completa, que é o adulto. Portanto, há aqui também, introduz-se aqui também uma diferença entre a criança e o adulto que tem também algum preconceito, na medida em que, depois vamos ver, a antropologia demonstra-nos que as crianças têm também um papel criativo e que interagem com o adulto de uma forma que é recíproca, no sentido em que não só o adulto ensina normas às crianças, mas também as crianças, se os adultos as souberem escutar, ensinam normas aos adultos. As crianças têm um papel criativo no seu próprio desenvolvimento, não são meramente receptoras passivas das normas que os adultos lhes querem inculcar ou ensinar. A sociologia demonstra-nos também a importância da família e dos afetos no desenvolvimento da criança, a importância da família como local da prestação de cuidados, das relações afetivas, da formação da personalidade e da aprendizagem de papéis sociais. No entanto, sabemos que a família é o conceito que mais depende das concepções políticas, sociais, morais vigentes, e que há várias modalidades ou tipos de famílias, historicamente falando. E, portanto, a criança que vive na família patriarcal é objeto dos direitos dos adultos, está sujeita à autoridade dos adultos. O seu pensamento crítico não entra na definição das normas. A criança que vive na família democrática e igualitária, a esta criança é permitida a participação nas decisões a tomar, é permitida a audição e existe empatia com os seus sentimentos. A antropologia foi aqui, pareceu-me no estudo que fiz, a ciência que mais divulgou a especificidade das crianças e a sua dignidade em termos de pessoa, de qualidade de pessoa humana. A antropologia recusa definir as crianças em termos daquilo que lhes falta, em termos da capacidade que elas ainda não adquiriram. E fala das capacidades que elas já têm e que desenvolvem de acordo com a sua experiência de vida. E as crianças muitas vezes têm experiências de vida muito mais dolorosas do que aquelas que os adultos alguma vez tiveram ou têm. Pensemos nas crianças maltratadas, abandonadas, exploradas sexualmente e naquilo que elas têm para nos ensinar. Isto por um lado, e por outro lado, a forma como nós, os profissionais que lidam com elas e os tribunais, são muitas vezes autoritários a definir o seu projeto de vida, sem as ouvir, passando-lhes um atestado de incapacidade que elas não merecem ter, porque até se desenvolveram em virtude de um sofrimento que passaram, pelo qual nunca deviam ter passado, desenvolveram capacidades que nós muitas vezes não temos. Por outro lado, a criança, precisamente porque o seu processo de socialização ainda não está completo,
tem por vezes muito maior sensibilidade do que nós para compreender e analisar as situações. Nós já temos muitas vezes a nossa sensibilidade embutada pelos preconceitos, pelo hábito, pelo costume. A criança ainda não. Ela está neste mundo há pouco tempo. Se por um lado podemos dizer ainda não percebe o mundo, ainda não obedece às normas porque não as conhece, por outro lado também podemos dizer que a criança compreende melhor a realidade, porque precisamente não tem a sua sensibilidade embutada, como por vezes fica a dos adultos. A antropologia mostra-nos que as crianças têm a sua própria cultura de grupo, têm a sua própria visão do mundo e vivem num mundo social que é quase autónomo do mundo dos adultos. E é um conjunto de experiências que não é nem mais nem menos coerente do que as experiências dos adultos. Que, portanto, pode ser um contributo igualmente valioso para a sociedade em relação ao contributo dos adultos. Não é inferior em nada. A partir dos 12 anos, a criança tem as mesmas capacidades intelectuais do adulto. A partir dos 14 pode tomar decisões tão bem ou melhor do que um adulto. E a partir dos 8, 9 anos, dizem também os estudos, as crianças, por exemplo, nos processos de regulação das responsabilidades parentais, sabem explicar muito bem com qual dos pais ou dos adultos cuidadores é que querem viver, se querem ou não relacionar-se com outros familiares ou com outro progenitor. As crianças são, assim, agentes constitutivos da sua própria socialização e a Convenção sobre os Direitos das Crianças de 1989 foi o primeiro documento a reconhecer às crianças direitos de autodeterminação e de participação. Portanto, a reconhecer às crianças esta dimensão das capacidades de decisão. O artigo 12º reconhece à criança o direito de participar em todos os processos e decisões que lhe dizem respeito e abandonou-se assim a visão das crianças como objeto de políticas de proteção ou como objeto de direitos dos adultos. Na Convenção dos Direitos das Crianças, as crianças são vistas como pessoas titulares de direitos fundamentais e para o exercício destes direitos fundamentais não dependem sequer do conceito de capacidade de exercício. O direito à vida, o direito à liberdade, o direito à dignidade, o direito à igualdade, são direitos, liberdades e garantias, mesmo que sejam extraconstitucionais, e são direitos que implicam a participação da criança em todas as decisões a tomar em relação a ela. Claro que isto não significa delegar a responsabilidade da decisão à própria criança. Os adultos é que têm a responsabilidade de tomar essas decisões. Também não significa que a criança tenha sempre vontade ou capacidade de participar nelas. Mas devemos reconhecer sempre como princípio geral esse direito de participação. E o direito a que a sua opinião seja levada a sério, porque é evidente que não chega que a criança seja ouvida se não há empatia com os seus sentimentos, se não há compreensão ou respeito pela sua posição. O nosso Código Civil e a nossa legislação reconhece já pontualmente e de forma dispersa amplos direitos às crianças de participação, de prestar consentimento ou de audição. Desde logo o Código Civil, nos seus grandes princípios, reconhece às crianças o direito de exprimir a sua opinião nos assuntos familiares importantes, o direito à autonomia na organização da própria vida, o direito a prestar consentimento nos processos de adoção a partir dos 12 anos, o direito de audição nos processos de adoção e de regulação das responsabilidades parentais. No regime jurídico do apadrinhamento civil, a criança pode mesmo, a partir dos 12 anos, portanto, pedir a um advogado que trate do processo de apadrinhamento civil e entende ser sujeito ativo desse processo, tem o direito de prestar consentimento à constituição da relação de apadrinhamento, tem o direito de ser ouvido quanto à escolha dos padrinhos. A criança tem também o direito a ser ouvida nos processos de promoção e de proteção de criança em perigo,
processos em que vigora mesmo o princípio da audição obrigatória, e aqui não há qualquer limite de idade, embora a lei depois frise os 12 anos, o princípio da audição obrigatória aplica-se a crianças de todas as idades. Nos processos tutelares educativos têm direitos de defesa, da audição, de constituição de advogado, direito à privacidade, à informação. E a resumir brevemente os direitos, o direito a consentir, portanto, nos cuidados de saúde, a lei de saúde mental, que também prevê a partir dos 14 anos o direito das crianças rejeitarem, recusarem ou aceitarem medidas terapêuticas e de internamento. A partir dos 14 anos podem, sem autorização dos pais, pertencer a associações ou até a órgãos de associações. Também os jovens têm direito à educação sexual, ao acesso ao planeamento familiar. As crianças, por exemplo, nas situações de violência doméstica, a lei que prevê medidas de assistência e de apoio às vítimas, prevê também o direito das crianças, a partir dos 16 anos, consentirem na intervenção, antes dos 16 anos, o direito de serem ouvidas sobre essa intervenção de proteção, tal como a lei de proteção também prevê numerosos direitos de participação, de oposição ou de decisão em relação, portanto, às crianças. As crianças que trabalham têm direito à administração dos bens provenientes do seu trabalho e têm em vários pontos do Código Civil também o direito a serem ouvidas sobre a escolha do tutor, sobre o funcionamento do Conselho de Família, etc. E sobre todas as questões familiares importantes. Claro que estes direitos de participação, quando dentro no interior da família, no que diz respeito à modalidade de educação que os pais dão aos filhos, é muito dificilmente fiscalizável pelo Estado. E, portanto, depende muito da formação dos pais e da cultura da própria família. E é aí que eu acho que pode haver campanhas de sensibilização e de educação das famílias para a importância da participação e para a questão do poder de correção ou da questão dos castigos, que também é uma convicção que a nossa população tem, que as educações severas com castigos contribuem mais para o aperfeiçoamento moral da criança e para o seu desenvolvimento. 67% dos portugueses inquiridos pela Organização Mundial contra a Tortura em 2003 declararam acreditar nos castigos físicos como forma educativa. Isto paralelamente com a questão da participação, vemos aqui que de facto não haverá nas famílias portuguesas muita sensibilização ou muita consciência da importância de fazer as crianças participar e de reconhecer às crianças já um estatuto de cidadania. Muito obrigada a todos.